A Codesp, que é a Companhia Docas do Estado de São Paulo, desenvolve, administra e fiscaliza o Porto de Santos. E para falar sobre os serviços e toda a infraestrutura que colabora com o desenvolvimento de Santos, da Baixada Santista como um todo, nós recebemos hoje aqui no SP Record, nesta quinta-feira, o presidente da Codesp, Alex Oliva. Boa noite, Alex. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir aqui no SP Record. Prazer é nosso. Estamos aqui justamente para colaborar e mostrar à sociedade a importância que o Porto de Santos tem para a Baixada Santista, para o Brasil, que isso representa nas nossas vidas. Alex, a cidade de Santos é conhecida pelo Jardim da Orla, pelo Centro Histórico, pelo rei do futebol, pelo Pelé. Então e também, por ter o maior porto da América Latina. Como que você pode falar para a gente sobre a relação da cidade com o porto? Olha, a relação do porto-cidade, ela tem que ser encarada como uma atividade extremamente bem relacionada. No passado recente, a cidade estava de costas para o porto e o porto também estava de costas para a cidade. O que aconteceu? Com a nossa chegada aqui, nós mudamos esse olhar e passamos a divulgar a importância que o porto tem para a cidade e o porto reconhecer a importância que a cidade tem para o porto. Então, tem que haver uma simbiose e um abraçamento dos dois lados. Então, é uma relação de sustentabilidade. O porto precisa da cidade. Em contrapartida, a cidade é dependente do porto. 70% da sua receita ela é oriunda da atividade portuária. Então, essa relação ela tem que ser bem entendida. No momento que a sociedade entende que o porto faz parte do cotidiano, do dia a dia, essa relação passa a se solidificar e o olhar para o porto ele é mais complacente, porque entende que muitas vezes uma atividade que traz um certo desconforto, por outro lado, traz um ganho de qualidade de vida para a cidade e ganhos econômicos para o país. Então, essa relação, ela tende a amadurecer com esse entendimento. E do outro lado, quais são os maiores desafios aí para administrar o porto? Os maiores desafios é o gigantismo que o porto tem. Na verdade, eu acho que o nosso porto ele tem que ser olhado fazendo uma semelhança com o porto de Roterdã. O porto de Roterdã é o maior da Europa, mas lá não é um porto, é uma cidade portuária que tem um porto. E eu acho que é essa a filosofia. Santos é uma cidade portuária que tem um grande porto, e esse porto é a relação viva da cidade. Então o desafio é esse entendimento. Por outro lado, a parte tecnológica do porto, a parte de infraestrutura é um desafio constante. Todo dia nós temos que nos superar para evitar que nós percamos a nossa competitividade e ganhemos na economia e na eficácia do processo. Então, esse desafio ele é diuturno, não cessa. Você falou agora há pouco da sustentabilidade, Como que é a política de sustentabilidade da empresa? Na verdade, esse ano nós chamamos o ano da sustentabilidade, mas entenda a sustentabilidade como um processo de autoconhecimento, de reconhecer os desafios que nós temos para falar essa palavra sustentabilidade. Ela é muito abrangente, ela tem uma visão holística muito ampla. Então você tem que começar de alguma forma. Qual é a forma? É conscientizando todos os nossos colaboradores de que cada ação dele tem que ser pensada numa forma sustentável que traga menos dano para o nosso povo, para o nosso porto e para o nosso estado e para o nosso país, e consequentemente para o mundo. Então são pequenas ações que começam. Você diz, você tem um plano? Não, nós estamos construindo uma consciência de sustentabilidade. Isso vai gerar demandas, planejamento e metas a serem seguidas para criar a condição de sustentabilidade. Sustentabilidade se cria. Ela não está aí disponível. Você tem que ter consciência, mudar hábitos, passar a pensar diferente e agir diferente. Mudar a cultura, Então, é uma quebra de paradigma e mudança de cultura. Então, é um processo. Não está acabada. Nós estamos dando o primeiro passo de uma escada que tem muitos degraus pela frente. Presidente, o início da safra de grãos estimula a movimentação de cargas no porto, Como evitar a fila de caminhões? Bom, isso eu fico feliz de falar, porque eu vou trazer uma história recente. É conhecido as filas quilométricas, semanas, contorno, todo o transtorno que era notícia
das filas de caminhões do Porto de Santos. Nós chegamos aqui em novembro de 2015. Já a partir da safra de 2016, nós utilizamos a tecnologia e usamos também o bom senso. Lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Se eu tenho um trem que tem 90 vagões e que demora 20 minutos passando na via, são 20 minutos que eu não posso ter caminhão cruzando aquela via. Por contrapartida, se o trem passou, eu tenho 20 minutos para passar caminhão. Sincronizando isso, nós conseguimos fazer com que não haja filas. 2016 não teve fila. 2017 nós batemos o recorde histórico de movimentação do porto. 130 milhões de toneladas movimentadas. Não tivemos nenhum transtorno. O que mudou? Mudou a forma de conduzir e de fazer gestão de tempo e de movimento. Nós temos uma fila hoje que é respeitada. Aquele que não cumpre, volta para o final da fila e é penalizado. Alguns tentaram, viram que é sério, mudou a postura, educação. Então hoje nós temos um sistema já maduro, que pode melhorar mais ainda, e a minha expectativa é que em 2018 a gente consiga superar 2017, que já foi bom, mas nós podemos melhorar. Você perguntou há pouco, quais são os desafios? Esse é um grande desafio. Um dos desafios. E uma coisa, o que nós temos que ter? Os armazéns, os berços, todos ocupados. Armazém com carga, navio encostado, operando e fluidez. Olha que figura interessante. No passado, você olhava para o estuário de Santos e achavam bonito aqueles milhões de luzes acesas nos navios, parecia uma cidade noturna. Aquilo era sinônimo de ineficiência do porto. De bagunça. Isso significava que o navio ficava parado, com demurragem, com custo, e o famoso custo Brasil, e que era sempre apregoado ao porto, a ineficiência, a falta de operação. Com essa racionalidade da logística, o navio fica muito menos tempo e acabou aquela cidade noturna na frente de Santos. Ainda tem. O tempo médio hoje de um navio esperando é de 7 dias. Há pouco mais de 2 anos era 20 dias. Então, olha o que significa. Significa que nós deixamos de ter tempo de espera, o nosso tempo de rotatividade melhorou e nós somos mais eficientes. É isso que o porto está fazendo. Ok? Presidente, qual recado você deixa para quem está assistindo a gente para entender o porto? Olha, nós temos 2 grandes coisas a falar nesse momento. Primeiro, nós temos que ser brasileiros e acreditar no Brasil. Nós temos que ter orgulho de ser o cidadão que faz a mudança. E nós precisamos fazer. Cada um de nós é responsável por isso. E o Porto de Santos está fazendo o seu dever. Ótimo. Muito obrigada e boa noite para você. Muito obrigado. É um prazer enorme estar com vocês. E a gente se vê amanhã depois do Cidade Alerta. Boa noite.